Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, seja bem-vindo ao meu vídeo. E hoje eu queria conversar com você sobre um tema muito legal. Fé, né? O que é fé? A gente escuta as pessoas falarem, eu tenho muita fé, eu sou da fé, né? Mas então, o que é fé? E como aumentar a nossa fé? Né? A gente que nasceu de novo, que já serve a Jesus, a gente não pode mais falar que a gente não tem fé. Por favor, irmão, não fala mais isso. Não fala que você não tem fé, porque você tem fé sim. A Bíblia diz que todos nós recebemos uma medida de fé quando a gente nasce de novo, quando a gente aceitou a Jesus. Então você tem fé sim. O que nós precisamos fazer é crescer em fé. Não é ficar pedindo para Deus aumentar a fé, não. Ou Senhor, aumenta minha fé sem eu fazer nada. Não. A gente vai ver hoje que a gente precisa dar nossos passos de fé. Então vamos começar do começo, né? O que é fé? Eu vou ler com vocês Hebreus 11, tá? Se você puder acompanhar, eu sugiro que você leia Hebreus 11 todo, porque ali vai dar uma listagem, né, das coisas que ocorreram ao longo do tempo com os personagens da Bíblia. A gente sabe que tudo isso foi real. E aí vai listando, né, as obras de fé que tem aí no decorrer da palavra. Então, começando aí em Hebreus 11, 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se não veem. A convicção de... é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então quer dizer o quê? Que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Né? O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a nossa vida melhorar, nós estamos esperando a promessa que Deus nos fez, nós estamos esperando coisas boas acontecerem, porque a gente deve esperar que coisas boas aconteçam e não coisas ruins. Isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar, né, na gente, na nossa mente. Então é a convicção, é a certeza de fatos que nós não vemos, é a convicção e certeza. Então, em primeiro lugar, a fé é hoje, a fé é agora, a fé não foi e a fé não será. A fé é hoje, é por isso que nós temos que crer hoje. Não é jogar para o futuro, não é ficar preso no passado. E a certeza, a convicção é algo, amados, que ninguém pode roubar de você, né? Pensa aí nas experiências que você teve com Deus. Ninguém pode roubar de você aquilo que você viveu com o Senhor, ninguém pode roubar o seu conhecimento, porque está em você. Então a fé é uma certeza, mesmo que alguém não creia em Cristo, mesmo que as pessoas possam zombar de você, né? Nós sabemos que nós temos a certeza e a convicção de coisas que nós não estamos vendo. Não estamos vendo, amados, com esses olhos naturais, porque esses olhos naturais, eles só enxergam o que é natural, eles só operam nos sentidos, né? Nos nossos 5 sentidos: olfato, tato, paladar, audição, enfim, tem mais um, mas é pra gente não perder muito tempo. Então são os sentidos, né? Aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, mas a fé, ela opera no sobrenatural, ela não opera no natural. Então, natural é o que os nossos olhos naturais veem, mas a fé, ela opera no sobrenatural. Então, a fé é aquilo que vai pegar do mundo invisível, vamos supor, isso aqui é o mundo invisível. Aqui é o mundo visível. E a fé é o braço que vai pegar do mundo invisível para o mundo visível. Então, o que você precisa que vem desse mundo invisível? Você precisa de fé, você precisa de dinheiro, você precisa de cura, você precisa de direção. O que você precisa que venha de Deus? O que você precisa que venha do mundo invisível? Né? E você vai e pega do mundo invisível para o mundo visível. E aquilo que você não via com esses olhos naturais, você vai começar a ver. É por isso que é fé. A partir do momento que aquilo que você orou, vou dar um exemplo, uma casa própria, né? Você orou, você pediu e aí aconteceu aquilo. Você exerceu a sua fé, aquilo aconteceu, porque a fé traz para o presente, né? Traz para o agora e aconteceu aquilo que estava no invisível. A partir do momento que você pegou, que você viu, você não precisa mais de fé, porque aquilo já aconteceu, então já é um fato. Você não precisa de fé para ver a casa que já está pronta. Você precisa de fé para crer na casa que você não pode comprar. Aí sim você precisa de fé. Aí sim você precisa pegar aquela moeda dos céus, né? Que é a fé. A fé é a moeda dos céus. No Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, na Europa é o euro, mas nos céus é a fé. E aí, continuando, eu queria que a gente lesse lá Hebreus 11, 6. Porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais que nós sejamos
pessoas boas, que nós fazemos o bem, nós andamos em amor, nós nos submetemos a Deus, mas, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que tudo que nós fazemos, nós precisamos envolver fé. Tudo que você for fazer, né? Acordar, trabalhar, educar os seus filhos, coloque fé. Não, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar visão. Eu não sei não, mas Deus vai me ensinar, porque o Espírito Santo que está em mim me guia toda a verdade. E aí, então é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele existe, ponto número 1, que Ele é real. Ele é uma pessoa e Ele é real. E ponto número 2, que Ele é recompensador ou galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Deus quer nos presentear. E se nós cremos nessas escrituras, né? Isso vai ser real para nós vamos viver aquilo que Deus deseja que a gente viva. E eu queria ver com vocês agora o último versículo, que é algo muito importante para a nossa vida, para a gente ativar o poder de Deus, que já está operando. Hebreus 11:11. Olha o exemplo de Sara, gente, isso é incrível. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Então, Deus já tem todo o poder, né? Jesus já tem todo o poder. Mas, pela fé, Sara ativou o poder de Deus. Ela recebeu o poder de Deus para ser mãe, não obstante avançado a sua idade. Então, embora ela já fosse velha, embora fosse estéril, embora não podia ter filho, ela, pela fé, lembra, o braço é a fé, ela pegou de Deus o milagre. Ela ativou o poder que estava ali, ela ativou o poder pela fé. Por quê? Porque ela teve como fiel aquele que havia feito a promessa. Então, ela colocou Deus como fiel, porque sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então Deus tem todo o poder. E a Bíblia são as promessas de Deus para a nossa vida. Mas o que faz a gente viver a promessa ou não é a fé. A fé é o braço que puxa do invisível para o real. Então se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer viver as promessas, nós precisamos andar pela fé. O quarto ponto é muito simples, nós nascemos para crer, né? Deus nos criou para crermos nele, para crermos na promessa, para crermos no impossível, porque nada é impossível para aquele que crê. E eu fico bem chocada quando eu vejo certos cristãos andando somente no natural, porque, queridos, o sobrenatural é para quem crê, o milagre é para quem crê, não é para qualquer pessoa, nós temos que andar pela fé. Agora eu vou dar a solução. Então, entendi. Ô irmã, entendi que eu preciso crer, né? Que a fé, ela vai pegar o invisível, que eu vou viver meu milagre. Mas eu sinto que eu tenho pouca fé, né? Eu não sinto que eu tô com aquela grande fé para poder prosperar, aquela grande fé para poder transformar a minha vida. Como que eu faço? Agora tá o segredo, né? Porque muitas vezes nós adotamos ou fomos ensinados a adotar uma postura muito passiva, né? Quanto à Bíblia, quanto às Escrituras, quando na verdade a fé, ela tem uma ação. A fé, ela não é passiva, a fé, ela é ativa. Então, como eu vou desenvolver a minha fé? Como que eu vou fazer para ter uma fé maior? E eu separei alguns pontos aqui, né? Você já entendeu que você precisa crescer em fé e desenvolver a sua fé para que você possa viver todas as promessas. Então, em primeiro lugar, a leitura da palavra. Em primeiro lugar está a leitura das Escrituras, é por isso que eu sugeri, né, que você lesse Hebreus 11, o capítulo todo, porque ali está relatando vários casos de pessoas que creram na palavra de Deus e obtiveram as promessas e foram bem-sucedidos. É por isso que é legal e importantíssimo a gente ler as Escrituras. Se você ainda não lê, você não sabe como, eu sugiro que você comece com uma versão mais fácil, né, com uma tradução fácil na linguagem de hoje, umas versões mais simples. E aí, conforme você for aprendendo, estudando e crescendo, você pode pegar uma versão um pouquinho mais robusta, né? Complexa, vamos dizer assim. Mas não é tão complexo porque Deus quer que você aprenda a palavra. E aí você vai avançando nos estudos. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você já tem fé. Já tem uma medida de fé em você e em mim. Agora nós precisamos dar os nossos passos,
né? E quando a gente lê, a gente vê que a Bíblia, ela é real. Cada vez que a gente vai ler, mesmo que a gente lê a mesma passagem, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele vai nos trazendo revelações de uma passagem. Às vezes a gente lê a mesma passagem, uma outra revelação. Então ela é viva, né? Por isso que a Bíblia diz que a palavra é viva. E como nós vamos crer, gente, Vou dar um exemplo aqui, tá? Como a gente vai crer por uma Ferrari se a gente não crê nem para um Fusquinha? Né? Como que a gente vai crer por uma doença grave? Espero que ninguém precise passar por isso, mas pode ser que sim. Então a gente precisa ter fé para ser curado de uma doença grave, se a gente não crê nem para uma dor de cabeça. Então nós precisamos desenvolver a fé, porque pode ser que um dia você precise de uma fé maior para poder viver o seu milagre. E Deus espera que a gente cresça, né? Crescer espiritualmente é bíblico, nós precisamos avançar. Então, a primeira foi leitura para desenvolver a sua fé. A segunda é oração. Né? A oração, ela nos traz intimidade com Deus. Deus começa a revelar coisas a nós, nós crescemos no conhecimento, Deus começa a dar direção para a nossa vida, Deus vai nos mostrando qual o propósito que Ele tem para nós e nós vamos nos tornando pessoas mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Né? A gente tem que sair de um nível de oração de 5 minutos. Ah, Senhor, muito obrigado por isso, me abençoa, boa noite, tchau. Não, gente, isso não é oração, né? É uma oração muito rápida, muito rasa. Nós precisamos mergulhar na profundidade do Espírito, né? Precisamos mergulhar nas águas do Espírito Santo mesmo, de verdade, para que a gente possa crescer em Deus, porque tem coisas que nós só vamos viver quando nós formos maduros o suficiente, quando nós tivermos intimidade o suficiente com Deus. E aí, o terceiro ponto seria um relacionamento, né? Um relacionamento... aqui não com Deus que eu tô querendo dizer, um relacionamento com pessoas mesmo, com líderes, com pessoas que creem igual a você, com pessoas positivas, com pessoas que têm um testemunho de vida lindo, com pessoas que buscam em oração, né, que realmente buscam a Deus, porque quando nós nos relacionamos com pessoas assim, nós também crescemos. Né? Então a gente tem que parar de andar com pessoas incrédulas, pessoas negativas, não que você não possa ser colega delas, mas eu tô falando de um relacionamento íntimo. Então se relacione com pessoas que compartilham da mesma fé que você compartilha, né? E não pessoas que vão te sugar, que vão te levar para um lugar ruim. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. E a quarta coisa que eu queria colocar são as ministrações, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então, ir à igreja, congregar, né? Hoje em dia nós temos a internet, que é um ótimo canal para a gente acompanhar ministros de outras nacionalidades, de outros estados do Brasil, né? Se você fala inglês também, existem inúmeros ministros bons americanos, né, que pregam também sobre a palavra da fé, sobre prosperidade. Muitas pessoas precisam ouvir sobre prosperidade, muitas pessoas precisam ouvir sobre cura, que Deus quer curar, que Deus quer fazer milagre na vida dos seus filhos e na vida de qualquer um que creia. Então, escutar ministrações ungidas também é muito importante. E conforme a gente vai avançando e vai crendo, nós vamos desenvolver a nossa fé. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo para alguém que esteja precisando aprender um pouquinho sobre fé. Obrigada por você ter ficado até o final. Me sinto muito honrada. Fique com Deus. Até a próxima.